Bom dia, seja muito bem-vinda ao programa MK10, onde eu vou te mostrar o caminho para você fazer a sua maquiagem do trabalho em 10 minutos. Eu sou a Jéssica Angélica e no episódio de hoje você vai descobrir um caminho para resolver de vez a olheira. Qual a melhor forma para você disfarçar a sua olheira? Então, muito bom dia para você, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série MK10. Bom, gente, então, antes da gente começar a falar sobre a olheira, eu quero perguntar para vocês: vocês têm olheira? Sofrem com isso? Então, se você não sabia, essa é uma das maiores dores das mulheres, é ter olheira. Bom, gente, primeiramente, o que são olheiras? Então, existem vários tipos de olheiras, tá? A principal olheira, que é a que eu sofro, é a olheira vascular. Então, se você tem rinite, se você tem problema respiratório, se você dorme pouco, dorme mal, então essa olheira vascular é aquela olheira que fica além de pigmentada, que é só a cor, né? É aquela olheira que fica roxinha e ela também ela fica meio inchadinha, tá? Então, esse é o tipo de olheira vascular, tá? Já quem sofre de olheiras profundas, que é aquele tipo de olheira que tem um degrauzinho. Se vocês derem uma olhadinha, a minha também tem um degrauzinho aqui. Por mais que eu corrija ela, então eu sofro de dois tipos de olheira, a vascular e também a olheira profunda, né? Que tem essa quebrinha. Quem tem esse tipo de olheira? Então, geralmente, quem tem essa cavidade profunda, ela vem criando com o tempo, tá? Então, a pele vai ficando mais flácidazinha, então essa olheira ela vem surgindo com o tempo. É difícil quem nasce com a olheira profunda. Existe tratamento para elas? Existe sim, mas eu já vou falar para vocês sobre os tratamentos para as olheiras, tá bom? Já as olheiras pigmentadas. Quem sofre de olheira pigmentada? Qual que é a olheira pigmentada? É aquela que é manchadinha, que é aquela olheira que ela é marronzinha, ela não é só roxa. Geralmente quem é morena sofre desse tipo de olheira, tá? Então quem tem a olheira marronzinha assim, ela chama olheira pigmentada. Então nesse caso, a olheira ela surge com o quê? Com os anos, tá? Então com a tendência dos anos que vai passando, essa olheira vai aumentando, tá? Então, e essa olheira apigmentada, existe tratamento também? Existe tratamento para ela, é diferente para as outras olheiras e eu também vou falar para vocês sobre o tratamento para essa. Já quem tem aquela olheira bem roxa, sabe aquela olheira bem roxa? Então, essa olheira é a olheira sanguínea, tá? Então, porque a pessoa tem os vasinhos aqui que circulam aqui, tá? Ela é parecida também com a vascular, tá? Então, a sanguínea e a vascular, elas são bem parecidas. A diferença da vascular para a sanguínea é que a sanguínea, ela fica o tempo todo esverdeada, tá? Aquela olheira mais funda, né? Então, ela é uma olheira funda e esverdeada, certo? Existe tratamento para olheira? Existe tratamento, além da maquiagem, né? Existe o tratamento. Por exemplo, quem tem a olheira profunda, a maquiagem não corrige, tá? A única coisa que pode corrigir essa profundidade é o ácido hialurônico, tá? Eu já fiz o tratamento com ácido hialurônico na minha olheira. O que é esse tratamento com ácido hialurônico? Ela preenche esses vincos que você tem. Então, quando você ouvir falar de preenchimento de olheira com ácido hialurônico, ela corrige todos os tipos? Não. O ácido hialurônico, ele só corrige a profundidade da olheira. Então, quando a pessoa emagrece muito, né, ou com o passar dos anos, essa pele vai ficando mais flácida e mais profunda, então você consegue fazer o preenchimento com ácido hialurônico, tá? Que ele é uma substância injetável. Geralmente, dermatologistas fazem esse tipo de trabalho. Alguns dentistas também estão fazendo esse preenchimento com ácido hialurônico, tá? Mas se você for fazer, procure sempre um profissional capacitado. Não é uma coisa que você pode fazer em casa, não é uma coisa que você pode fazer em qualquer lugar, porque pode piorar a sua olheira. Já as olheiras pigmentadas, as olheiras, elas têm tratamento? Já tem tratamento sim. Você pode amenizar elas tanto com hidratação, tá? Que a gente já vai falar sobre isso, já vou falar para vocês como funciona o tratamento caseiro das olheiras, tá? Mas essa olheira pigmentada, você pode também fazer tratamento com vitamina C, você pode fazer laser nela, tá? Então você consegue amenizar a coloração da tua pele. Então, com alguns ácidos, com alguns tipos de peeling, você consegue amenizar esse tipo de olheira.
Já quem sofre da vascular, que é o meu caso, e da sanguínea, então é um pouco mais difícil. Então a gente precisa, sempre vai precisar corrigir ela com maquiagem, tá? Mesmo com tratamento, ela não vai sair. Por quê? Porque é uma coisa que vem de dentro para fora, né? Não é só a pele. Quando é só a pele ou que tá manchada, então a gente consegue tratar essa pele, mudar a coloração da pele. Mas no meu caso, que ela é vascular, né? Então ela não esconde, tá? Então, como são as veinhas que passam ali, não tem como esconder essa olheira, né? Então, só com maquiagem mesmo. Então, não tem como você preencher os vasinhos. Até tem tratamento de CO2, né? Que antigamente estava bem famoso, mas assim, as pessoas que eu conheci que fizeram, né? Não vou falar no geral, assim, talvez hoje exista alguma coisa, mas as pessoas que eu vi que fizeram, ele é temporário, ele não resolve, né? Por muito tempo esse tratamento do CO2. Então, não sei se vale a pena você sofrer, gastar dinheiro e não resolver, né? Então, não é uma coisa que resolve. Então, nesse caso, você precisa aprender a fazer maquiagem para corrigir esse tipo de olheira, tá? Quais os melhores tratamentos para você corrigir a sua olheira? Bom, gente, para você corrigir a sua olheira, vai começar em casa, tá? Vai começar com aquele tratamento que eu falo sempre, que são os cuidados com a pele. Uma das coisas importantes aqui de se frisar é que a alimentação interfere, dormir bem interfere. Isso vai amenizar a sua olheira, não quer dizer que vai resolver o seu problema, mas muitas vezes a causa da olheira pode ser exposição no sol, tá? A falta de uso de protetor solar, a falta de beber água, tá? Então, causa olheira porque falta hidratação também nessa área. Então, você precisa beber muita água, você também precisa hidratar essa olheira. Quem sofre com a olheira deve fazer muita hidratação. Por que antigamente se ouvia falar de colocar pepino nos olhos? Até hoje tem algumas pessoas que fazem alguns tratamentos alternativos, né? Coloca batata no olho, coloca pepino no olho, coloca chá de camomila no olho. Deixa eu ver o que mais. O que mais que vocês colocam nos olhos para amenizar a olheira? Então, por quê? Porque não que não seja efetivo. É efetivo momentâneo, porque está hidratando a pele naquele momento, tá? Então, o pepino, o chá, eles têm substâncias que vão ajudar a hidratar a pele nesse momento. Então, a pele está ali ressecada e quando você coloca, vai hidratar, vai ter aquele gelinho, né? Até gelo as pessoas colocam para refrescar a olheira, para amenizar a olheira. Mas nesse caso, quando você faz esse tipo de tratamento caseiro, ela vai amenizar as bolsinhas da olheira. Então, se a tua olheira tá inchada, no caso de chorar, né? Que é outro caso que pode acontecer a olheira dela inchar, né? Então, nesse caso, esses produtinhos geladinhos vão resolver. Mas o principal, o mais importante que vocês não podem esquecer é a hidratação. Então, a hidratação é o principal fator para o tratamento da olheira. Independente de qual ela seja, tá? A hidratação ainda é o melhor. Por quê? Porque essa área é uma área sensível, né? E com o passar dos anos, a gente vai ficando mais enrugadinha aqui, né? Vocês percebem que até quando vocês vão fazer maquiagem, hoje a maquiagem já acumula um pouquinho aqui nessa área, né? Então a pele aqui é mais fininha, ela é mais sensível. Então ela precisa de um cuidado especial. Por isso existem produtos que são especiais para a área dos olhos. A área dos olhos é tão importante que tem que ter um produto específico para ela, porque é uma pele mais sensível, ali, uma pele mais fininha, tá? Então, por isso que é interessante você sim comprar produtos específicos para a área dos olhos, tá? Principalmente quem sofre de olheiras, produtos com vitamina C, tá? Então, ácido hialurônico também, tá? Então, procurar sempre hidratar essa olheira. Quando você corrige a sua olheira, que sensação você tem? Principalmente você que sofre de olheira. Por que corrigir a olheira é tão importante? Bom, gente, para mim, no meu caso, corrigir a olheira é uma forma de dizer assim, eu tô bem. Por quê? O que acontece? Quando eu não corrijo a minha olheira, quem já viu aqui nos meus vídeos, eu tenho muita olheira, muita mesmo, né? A minha olheira é bem profunda, bem escura, ela é azulada, né? E aí as pessoas perguntam, uma vez, vou até contar uma história para vocês. Uma vez eu dava aula, né? Dava aula de inglês, aí o menininho falou assim, tia,
Você levou 2 socão, assim, ó, né? Então, assim, se uma criança chega nesse nível achando que você levou 2 socos, né? Então, vocês imaginam o tamanho que é a minha olheira, né? Desse dia pra frente, nunca mais fui dar aula sem corretivo, pelo menos na olheira. Então, assim, se eu saio sem olheira, as pessoas falam assim, nossa, Jéssica, mas você tá tão cansada, você não tá trabalhando tanto, não tá trabalhando demais, nossa. E você passa esse olhar cansado também pro teu cliente, tá? Então, às vezes, você nem está cansada, você nem está... Mas você passa um ar de acabada para as pessoas. Então, quando você não corrige a tua olheira, só quem sofre de olheira sabe disso. Né? Que você chega nos lugares e as pessoas falam assim, nossa, mas você tá cansada, né? Tá acabada. Então, assim, corrigir a olheira é muito importante. Então, assim, uma das funções da maquiagem, nesse caso, é auxiliar você a amenizar esse... Eu falo assim que essa impressão visual que as pessoas têm de você, desse julgamento primário que as pessoas têm de você. Então, utilizar a maquiagem a seu favor é uma das coisas muito importantes, tá? Quando se trata de olheiras. Então, a maquiagem, ela é tua auxiliar, principalmente se você trabalha com o público, se você trabalha com atendimento ao cliente. É muito importante você corrigir a sua olheira para você não passar esse aspecto cansado para as pessoas. Aspecto, tipo assim, de, nossa, tá acabada. As pessoas ficam com dó de você em vez de, né? Então, tome muito cuidado, porque assim, quando você trabalha principalmente com o público, você tem que passar a impressão para as pessoas que você tá bem, né? Que você tá bem. Como que você vai cuidar da pessoa, que você vai atender a pessoa se você não está bem? Então, você precisa estar bem e passar isso para as pessoas para que o seu atendimento seja eficiente. Como assim, Gé, para que o meu atendimento seja eficiente? Por exemplo, quando você vê uma pessoa, quando você vê um produto, a primeira impressão é a que fica, tá? Então, quando você começa a prestar atenção nos detalhes da pessoa, né? Então, chama atenção mais aquilo do que o assunto que a pessoa está falando. Então, a tua olheira vai chamar mais atenção do que você. Então, por isso é importante que você corrija essas imperfeições, que você melhore esse aspecto, né? Então, assim, é uma melhora necessária, tá? Quando você corrige essas olheiras, é uma melhora necessária. Gé, por que algumas pessoas falam que a correção de olheira não adianta? Por que já tentou de tudo e não resolve? Por quê? Porque cada olheira, ela tem um tipo específico de tratamento. Então, quando você descobre qual é o seu tipo de olheira, aí sim você vai tentar um tratamento para ela. Como eu falei antes, existe a olheira profunda, né? Então, tem até, antes eu esqueci de comentar com vocês, tem aquela olheira que tem aquela bolsinha, né? Então, existe um tipo de cirurgia que chama blefaroplastia, tá? Que é uma cirurgia que as mulheres retiram esse excesso de pele. Então, quando você tem a olheira que tem aquele sulco muito inchadinho, que tem muito excesso de pele, ou com o passar dos anos que ficou aquele excesso de pele aqui, então as dermatologistas indicam fazer a blefaroplastia, porque também o excesso de pele pode acumular aqui, e aí sim, quando em vez de ser profunda, ela é para fora, né? Então, se você sofre desse tipo de olheira, tem uma cirurgia que resolve isso. Ah, já, mas eu não quero fazer cirurgia. Então, tem que caprichar na hidratação. Aí a outra questão, a minha olheira não tem correção porque ela é esverdeada, né? Que é no caso da minha, que é a vascular. Ela tem correção com maquiagem, tá? Então, se você souber usar a maquiagem a seu favor, né? Então, você pode... Eu já vou falar dos tipos de corretivos que vocês vão utilizar para a olheira, tá? Então, se você tem a olheira pigmentada, esverdeada, a maquiagem corrige. O que a maquiagem não corrige? A maquiagem não corrige olheiras profundas, né? A profundidade, ó. Eu estou com uma massa corrida aqui praticamente, né? Tô com muita maquiagem e vocês conseguem ver aqui, ó, a profundidade da minha olheira. Nesse lado ainda tem um pouquinho de ácido hialurônico, ainda ela tá inchadinha, mas aqui desse lado ela já saiu, tá? Então, e esse ácido hialurônico, que é um tratamento, ele é para sempre? Não, não é para sempre, né? Às vezes dura de 6 a 8 meses, às vezes dura um ano. Então depende de caso, depende para pessoa, de pessoa para pessoa, tá? Mas aí é a questão da profundidade. Profundidade se resolve. A coloração, se for aquela olheira marrom, você consegue, então, fazer o tratamento com o laser. A olheira esverdeada, que é por causa das veinhas, que
que é por causa da rinite, né? Que é por causa de problemas respiratórios. Essa olheira não tem uma solução, tá? Então, é mais difícil de corrigir esse tipo de olheira. Mas aí a gente consegue corrigir ela, consegue amenizar ela com a maquiagem, tá? Então, por que é importante você saber qual que é a diferença da olheira para que você consiga fazer o tratamento certo para ela? Porque como que você vai tratar da olheira? Como que você vai tratar o problema se você não sabe a causa? Tá? Então, quando você sabe a causa da sua olheira, a causa do seu problema, é mais fácil ver. Tá? Então, quando você precisa fazer um tratamento específico para essa olheira ou utilizar um produto específico para essa olheira, é mais importante você saber o porquê para depois você fazer. Tá? Quando a gente fala de corretivo, por exemplo, por que tem gente que fala assim, eu passo corretivo e ele craquela? O que essa pessoa pode fazer quando ela passa o corretivo e ela craquela? A pele craquela por quê? Porque ela falta hidratação. Então, lembra sempre, quando a tua pele craquelar, lembra sempre do deserto, que eu sempre falo. O deserto, ele resseca, por isso que ele racha a terra. Então, ele precisa de água. Tanto hidratação, quanto você consumindo água, quanto a hidratação específica para esse lugar. Então, se a maquiagem craquela na área dos olhos, é porque você está precisando hidratar a pele antes de fazer a maquiagem, tá? Então, quando você hidrata essa pele, vai amenizar esse aspecto rachadinho da tua pele. Então, uma das dicas que eu posso dar para vocês é hidrate a sua pele. Tá? Hidrate muito a sua pele. Então, se você sofre com olheiras e até a hidratação, ela vai amenizar já a tua olheira. Tá? Se você hidratar a área dos olhos antes de dormir e pela manhã, você vai perceber que a tua olheira vai mudar. Tá? Então, a questão de pigmentação é mais difícil. Tá? Mas o aspecto de craquelar, o aspecto de rachar a maquiagem, de acumular a maquiagem ali, a hidratação resolve, tá? Então, quando a tua pele tá começando a ficar, você vê que a pele começa a ficar com um aspecto enrugadinho, então a hidratação, ela é a melhor amiga da mulher, gente. A melhor amiga da mulher não é a melhor amiga, é a hidratação, tá? Então, caprichem na hidratação, porque esse sim é o teu melhor amigo, tá? Gero, mas você falou tudo isso e não falou sobre a maquiagem. Vamos lá. Alguns produtos são específicos para correção de olheira. Porém, muita gente confunde a cor do corretivo com corretivo de iluminação para corretivo de olheira. Então, são diferentes, tá? São dois tipos diferentes. O corretivo de iluminação é aquele corretivo para fazer contorno, para afinar o rosto, para marcar mais o rosto. Ele não é um corretivo para correção de olheiras. Então, assim, quando você passa um corretivo muito claro na área dos olhos, em vez de disfarçar a tua olheira, ela vai destacar a tua olheira. Então, o que é importante você saber? Você saber que também existe um produto para correção. Ele não é o corretivo claro, ele serve para ressaltar. Então, quando você usa o corretivo claro, ele vai mostrar mais a tua olheira. Já, mas na tua maquiagem tá mais claro. Tá mais claro porque primeiro eu escondi a minha olheira, daí depois eu iluminei meu rosto. Mas aí, o que você pode fazer, já? Que corretivo você indica? Existe corretivo roxo, existe corretivo verde, existe corretivo amarelo, existe corretivo laranja, existe corretivo salmão. Mas, gente, vou falar para vocês uma coisa bem importante aqui. O que vocês não sabem é que se você utilizar um corretivo roxo, um corretivo verde, um corretivo laranja, um corretivo vermelho, eu já vi gente passando até batom na área dos olhos para disfarçar a olheira. Você vai ter que passar muita maquiagem para esconder esse produto que você passou por baixo. Então vai ficar aquela camada grossa. Então muita gente deixa de corrigir a olheira por causa disso. Porque usa o corretivo errado, usa um corretivo colorido. E aí sim, quando usa o corretivo colorido, você precisa passar muito produto ali na tua olheira. E aí sim vai ficar aquele acúmulo de produto. Então, o que é o produto mais indicado para você corrigir essa olheira? O que eu indico para vocês corrigirem a sua olheira é um corretivo da cor da sua pele. Então, quando você compra um corretivo da cor da sua pele,
tá? Ele vai corrigir a sua olheira. Aí você vai passar, pode passar até uma camada generosinha ali, tá? Não excesso de produto. Passa uma camada generosa, deixa um pouquinho e aí você retira com a esponjinha o excesso de produto, tá? Outra coisa é não ficar arrastando, vindo e voltando com o produto. Quando você arrasta, você vai ressaltar mais a tua olheira. Então, colocar produto mesmo na área dos olhos, não ficar arrastando o produto na área dos olhos, tá? Então, tomar esse cuidado, porque quando você usa o corretivo claro, você vai ficar com aquele aspecto pano invertido, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, porque em vez de corrigir a olheira, ele vai chamar mais atenção quando você usa um corretivo claro. Quando você usa um corretivo colorido, vai chamar mais atenção, vai ficar, passar muito produto para conseguir esconder esse corretivo. Então, muita gente reclama que não usa corretivo porque fica muita maquiagem no rosto. Então, o que você pode fazer também, tá? Ontem eu falei sobre o Baby Cream, né? Aquele produtinho da L'Oréal que eu mostrei ontem. Você consegue até construir camadas. Então, um protetor solar com cor, se ele for de alta cobertura, você consegue também disfarçar a olheira. Que nem aquele produtinho Baby Cream, você consegue construir camadas. Passa uma vez, faltou na olheira, minha olheira ainda tá marcada, você consegue passar mais um pouquinho em cima. Cuidado na hora de passar em cima para você não retirar a camada de baixo. Então, passa delicadamente, tá? E sobre aquele produto, não vai ficar craquelado e não vai ficar excesso de produto. Desde que você sempre hidrate a sua pele antes de começar qualquer maquiagem. Então, outra coisa que eu gosto muito, né? Que no meu caso é o que eu uso, né? Esses dias eu mostrei para vocês que eu comprei a base da Dermacol. Para minha pele, a base da Dermacol, para mim que trabalho com vídeos, para mim que trabalho com a luz exposta no meu rosto o tempo todo, o que acontece? Quando eu estou de frente aqui para a luz, para falar com vocês, a minha olheira fica mais evidente. Então, eu preciso de uma super correção. Tanto é que quando eu saio daqui do quarto, parece que eu tô muito maquiada. Por quê? O que acontece? A luz aqui, ela tá direta no meu rosto. Então, quando a luz tá direta no meu rosto, eu preciso que a correção seja maior. Então, eu uso, prestem atenção no produto que eu uso para corrigir minha olheira. Nesse caso, se você trabalha com videochamada, se você trabalha com ring, né? Eu uso a base da Dermacol. Ou eu uso a base Studio Fix. Eu não uso corretivos na minha olheira. E a minha olheira é bem escura. Então, o que interfere, o que muda é a forma de aplicar. A Dermacol, ela precisa de um certo cuidado na hora de aplicar. Diferente da MAC. A da MAC, você pode aplicar tanto com pincel, tanto com esponjinha, que ela não vai ficar um aspecto pesado na pele. Você consegue construir camadas e ela não vai ficar grossa, estilo massa corrida. Sabe aquela maquiagem que você consegue tirar com a pá? Então, a da MAC não, ela senta na pele e não fica esse aspecto. Já a Dermacol, ela fica grossa na pele e se eu passar a mão assim, ó, ela sai, tá? Então, por quê? Porque mesmo eu utilizando o fixador, mesmo utilizando o fixador, porque ela é espessa, ela é uma base mais grossinha. Então, é uma base específica para vídeo, tá? Então, ela é feita até para corrigir tatuagem. Então, se você quer corrigir tatuagem, com a Dermacol você consegue corrigir tatuagem, esconder a tatuagem, né? Com a base Dermacol. Porém, você precisa selar ela muito com pó. Então, quando você usa uma base que nem a Dermacol, você precisa saber selar ela muito, passar muito pó nela. Então, ela vai ficar uma camada bem grossa na pele. Mesmo utilizando, uma das coisas que é importante frisar, que se você utilizar esse produto, você deve utilizar menos que uma pérola no rosto inteiro, tá? É só uma pontinha. Então, a base dura mais de um ano para mim. Ela dura. Por quê? Porque é uma gotinha só, eu consigo espalhar no rosto todo e consigo cobertura de olheira, tá? Já a base da MAC, que eu gosto bastante, que é a Studio Fix ou a MAC Studio também, que são diferentes, tá? São dois tipos diferentes. As duas têm alta cobertura e eu posso sair por aí com ela, tá? Então ela me dá segurança, ela não vai escorrer. Então ela é diferente, por exemplo, do que eu estar aqui para vídeo, ela é diferente da Dermacol, né? A Dermacol, quando eu tô com muita olheira, ela esconde total minha olheira, então resolve o meu problema. Qual a melhor forma de aplicar base na olheira para ela não acumular? Bom, então, o que eu indico você aplicar ela para não acumular é você espalhar ela,
tá? Pode ser com pincel língua de gato, pode ser com pincel Dual Fiber. O Dual Fiber não vai dar tanta cobertura. Mas aí, ou pode ser mesmo com a esponja. E depois com uma esponja úmida, umedece ela lá, tira o excesso de água. E aí com a esponja úmida você vai apertar ela sobre a base, sobre o corretivo, para tirar o excesso de produto. Mas cuidado para não tirar o produto também. Se você esfrega no rosto, você vai tirar esse produto, vai tirar a cobertura. Então tem muita gente que passa e depois passa e arrasta, e aí esse arrastar acaba tirando esse produto do olho. Então tome muito cuidado na hora que você vai arrastar a esponjinha para que você não retire esse produto do teu olho. Então a correção é importante, porém você tem que tomar cuidado na hora de aplicar e na hora de tirar o excesso. Então, a esponjinha úmida vai te auxiliar nisso. Então, você vai aplicar a base, vai aplicar o corretivo, a esponjinha úmida, tá? Você vai retirar o excesso com essa esponjinha úmida, tá bom? Porém, cuidado, lembra-se para não arrastar essa esponja. Então, úmida por quê? Porque se você deixar ela seca, ela vai puxar todo esse produto e também pode riscar a pele. Úmida sem arrastar no rosto. Então, essa é o principal cuidado que você tem que ter quando se trata de correção de olheira, correção para não acumular produto. Então, sempre a esponjinha estar úmida, tá? O que você precisa fazer para corrigir as olheiras? Bom, já falei antes, mas vamos repetir aqui. O que você precisa fazer, então, para corrigir suas olheiras? Então, primeiro, você deve hidratar bem elas, tá? Então, sempre hidratar a olheira. Depois você precisa utilizar um corretivo da cor da sua pele, tá? Não vai usar corretivo colorido, não vai usar corretivo mais claro, porque isso não vai corrigir a sua olheira. É quando você usa um corretivo colorido, um amarelo, um laranja, um vermelho, um rosa, um batom, as outras coisas, você precisa de muita base para fazer muita cobertura. E aí vai ficar aquele aspecto de máscara no rosto. Né? Quando você passa muito produto, fica aquele aspecto de máscara. Então, utilizar sempre corretivo da cor da sua pele, que vai ser mais fácil depois de você corrigir. Jé, nesse caso de olheira, o corretivo vem antes ou depois da base? Bom, gente, quando o corretivo é da cor da sua pele, você pode utilizar ele antes da base. Quando você não tem olheira e você quer utilizar um corretivo de correção, de iluminação, esse corretivo, sim, ele é depois da base. Tá? Então, quando você vai fazer o contorno de iluminação, aí o corretivo é depois. Quando é para corrigir olheira, que é o nosso caso, é corrigir antes, tá? Então, você vai corrigir com corretivo, corrigir com corretivo, né? Vai utilizar o corretivo da cor da sua pele para que você consiga corrigir bem essas olheiras. Então, corrigir a olheira tem que ser corretivo da cor da pele. Então, quando você for comprar um corretivo numa lojinha de cosméticos, numa perfumaria, em algum lugar, você sempre peça um corretivo da cor da sua pele, tá? Não corretivo amarelo, não corretivo salmão, não corretivo... Por quê? Porque aqui a gente busca praticidade. Se você utiliza um produto que você precisa passar outro produto por cima e outro produto por cima, não vai resolver nada. Então, a gente, buscando praticidade, a gente precisa pensar nos produtos que a gente vai utilizar. Então, utilize sempre um corretivo da cor da sua pele, que isso sim vai facilitar para que você consiga fazer a sua maquiagem em 10 minutos. Tá? Então, para que você consiga fazer a maquiagem em 10 minutos, você precisa sim de ou base alta cobertura, tá? Então, base alta cobertura, corretivo da cor da pele, não tem chororô. Gente, quem tem olheira tem que usar produto de alta cobertura, tá? Ele pode ser até mais fluido, não precisa ser uma base efeito mate, tá? Pode ser uma base até mais fluida, uma base mais hidratante, porém, cuidado, tá? Com a questão da cobertura, sempre produtos com alta cobertura, tá? Então, vamos recapitular o que a gente falou hoje aqui. Então, para começar, eu expliquei para vocês sobre os tipos de olheira, né? Quais os tipos que existem, quais os tipos de tratamentos que existem, né? Então, existe tratamento com CO2, tratamento com ácido hialurônico, tratamento de laser, tratamento de peeling. E quem tem olheira como a minha, que é vascular, aí a gente precisa maquiar, né? Então, a maquiagem ela é auxiliar. Em todos esses casos, a maquiagem ajuda, tá? Mas a questão da maquiagem corrigir bolsinha, não, a maquiagem não corrige bolsinha, nem profunda e nem bolsinha quando ela tá inchadinha, então você não consegue corrigir isso com a maquiagem, tá? Então, que nem aqui, ó, eu estou com a minha olheira corrigida, mas
a profundidade da minha olheira eu não consigo corrigir com maquiagem, que é a mesma questão da ruga. Você não consegue esconder a ruga com maquiagem, só fazendo preenchimento. Então, nesse caso, a maquiagem ela serve para mudar a pigmentação da pele, não para preencher a pele. Para preencher a pele existem tratamentos, né, que você pode fazer com uma dermatologista, né? Então você faz o tratamento certinho para preenchimento desse tipo de ruguinha, de olheira, e aí sim você consegue um resultado melhor. Na questão de pigmentação, você consegue, se ela for marrom, você consegue com laser, consegue com ácidos, você consegue amenizar. A olheira vascular, que é o nosso caso, né? A vascular, somente maquiagem, não tem o que fazer, porque é questão respiratória, né? Questão sanguínea, então não tem muito o que fazer para corrigir esse tipo de olheira, certo?